Olá pessoal, aqui quem fala é o Eric Machado do canal Entendendo Direito e hoje eu estou conversando com o professor Jordão Violim. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, fazendo uma breve introdução aí do professor, já tive aula com ele, inclusive um dos meus professores prediletos na PUC. O professor Jordão ele é formado, mestre e doutorando pela Federal do Paraná. E hoje nós vamos conversar sobre alguns instrumentos que são utilizados no combate à corrupção. Então, vemos você aí nessa conversa. Isso aí. Olá, professor. Gostaria inicialmente que você explicasse as diferenças entre a ação popular, a ação civil pública e a ação de improbidade administrativa. Vamos lá. Basicamente, tanto a ação de improbidade, quanto a ação civil pública, quanto a ação popular, são espécies de ações coletivas. Tá? Qual a diferença básica entre cada uma delas? Primeiro ponto, objeto. A ação popular serve para eu proteger a moralidade administrativa, serve para eu proteger patrimônio público, seja ele material ou imaterial, serve para eu proteger o meio ambiente. Claro que o meio ambiente pode ser enquadrado como patrimônio público imaterial, tá? Só que ainda assim me parece importante você destacar o meio ambiente, até para ficar clara a possibilidade de ajuizamento de uma ação popular para a tutela desse bem jurídico. Especificamente com relação ao tema do Congresso, que é combate à corrupção, perceba então que a ação popular é um instrumento, em tese, adequado para o combate à corrupção, na medida em que eu posso ajuizar essa ação, eu posso apresentar uma petição inicial de ação popular para proteger a moralidade administrativa, para proteger o patrimônio público. Então, por exemplo, no caso de prática de um ato imoral pela administração pública, seja ela direta ou indireta, não interessa, eu posso me valer da ação popular para desfazer aquele ato. Seja para declarar sua nulidade, seja para desconstituí-lo, seja para obter um ressarcimento por eventuais danos causados. E o mesmo acontece no caso de dano ao patrimônio público. Então, o primeiro ponto que me parece importante de destacar na ação popular especificamente, diz respeito à possibilidade da sua utilização para tutela da moralidade administrativa, ainda que não haja dano. Há inclusive decisão recente do STJ nesse sentido. Eu posso ajuizar uma ação popular para desfazer, para desconstituir ou para declarar nulidade de um ato imoral, ainda que desse ato não decorra dano para a coletividade, não decorra um prejuízo ao erário. E o mesmo eu posso fazer, né, com relação à proteção do patrimônio público imaterial. Com relação à ação civil pública, para que serve a ação civil pública? A ação civil pública tem um objeto mais amplo do que a ação popular. A ação popular serve para proteger basicamente esses três direitos específicos, essas três espécies de direitos. A ação civil pública serve para proteger três gêneros de direitos: direitos difusos, direitos coletivos, direitos individuais homogêneos. Posso utilizar a ação civil pública como instrumento de tutela, como instrumento de combate à corrupção? Posso, porque afinal de contas, o patrimônio público e a moralidade administrativa são enquadrados como direitos difusos. Então, eu posso me valer tanto da ação popular quanto da ação civil pública para proteger o patrimônio público, para proteger a moralidade, para combater atos de corrupção. E note, tanto uma quanto a outra ação servem de fato para que eu busque não só anular o ato, não só declarar a nulidade do ato, não só obter ressarcimento, como também posso obter um provimento mandamental executivo. Posso, por exemplo, obter uma ordem judicial para que o administrador público adote uma certa conduta, ou deixe de adotar uma determinada conduta que configura ato de corrupção, configura prática lesiva ou prática imoral. Por fim, a ação civil de improbidade, que é veiculada também por meio de ação civil pública, essa é diferente. A ação civil de improbidade é uma ação, como diz o próprio nome, civil, porém que se aproveita de vários caracteres do direito penal para promover a responsabilização de um agente público que praticou ato de improbidade e também de eventuais terceiros que tenham auxiliado nessa prática ou que tenham se beneficiado da prática do ato de improbidade. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre a ação de improbidade, eu aprofundo mais um pouco.
De todo modo, a primeira diferença entre essas três ações, entre esses três instrumentos, é essa, é o seu objeto. Eu gosto de deixar sempre claro que são instrumentos, porque muita gente pensa que ação é fim em si mesmo. Não é. A ação é um instrumento para a tutela de um direito, um instrumento para a proteção de um direito. É um instrumento que, nesse caso, pode ser utilizado como meio de combate à corrupção. Então, objeto, a primeira diferença. Segunda diferença básica, legitimidade ativa. Por quê? O ordenamento jurídico estabelece que quem pode ajuizar uma ação popular não é a mesma pessoa, não é o mesmo legitimado que pode ajuizar uma ação civil pública, que também não coincide com legitimados para ajuizarem a ação civil de improbidade administrativa. Por quê? Quem pode ajuizar uma ação popular é um cidadão. E veja, cidadão não é qualquer pessoa, cidadão é quem tem capacidade eleitoral ativa. Cidadão é quem pode votar. Quem pode ajuizar a ação civil pública não é cidadão. Cidadão não ajuiza a ação civil pública. Quem pode ajuizar a ACP, Ação Civil Pública, é o Ministério Público, é a Defensoria Pública, é a administração pública direta ou indireta, inclusive seus órgãos. Isso aqui é importante, porque o órgão não tem personalidade jurídica, mas pode ajuizar a ação civil pública. O exemplo mais fácil de compreender, aquele que você vê mais reiteradamente, é o PROCON. PROCON é um órgão, mas vive ajuizando a ação civil pública para a tutela dos consumidores. Também pode ajuizar a ação civil pública, ou podem ajuizar, associações constituídas há mais de um ano, né, ou há pelo menos um ano, como diz a legislação. Pode ajuizar a ação civil pública, inclusive o Conselho Federal da OAB. Então veja que eu tenho vários legitimados coletivos para o ajuizamento da ACP, mas eles não coincidem com o legitimado para a propositura da ação popular. Cidadão não ajuiza a ação civil pública. Em terceiro lugar, quem pode ajuizar a ação civil de improbidade são só dois legitimados, ou o Ministério Público ou a própria pessoa jurídica interessada. Dou um exemplo para você. Ora, se por um acaso o governador do estado fraudou uma licitação, contratou uma empresa que era sua financiadora de campanha, dispensando licitação quando não era o caso, eu tenho ali um ato de improbidade. Quem pode ajuizar a ação de improbidade nesse caso é o Ministério Público ou o próprio Estado, que é a pessoa jurídica interessada, é a pessoa que foi vítima, nesse caso, do ato de improbidade. Então, basicamente, essas duas diferenças aqui. Adicionalmente, eu poderia até colocar uma terceira diferença, mas que me parece que tem menor importância. Vou só mencionar rapidamente, porque ela não é determinante. Eu acho que objeto e legitimidade ativa já são suficientes para que eu consiga caracterizar e delimitar muito bem o âmbito de atuação de cada uma dessas ações. Mas, vai lá, uma terceira diferença, então, legitimidade passiva. Na ação popular, legitimado passivo é o agente que praticou o ato, é o beneficiário do ato, e é também a pessoa jurídica interessada. Mas existe uma norma na lei de ação popular que é super interessante, super inteligente, que diz assim: eu, autor popular, eu, cidadão, ajuizo uma demanda contra o governador, contra o Estado, que é a pessoa jurídica interessada, e contra a empresa que foi contratada sem licitação, que é o beneficiário do ato. A pessoa jurídica interessada, o Estado, esse pode decidir se vai contestar a minha ação e defender o ato que eu estou questionando, ou se ele vai concordar com a minha petição inicial. Se ele vai aquecer as minhas razões e dizer, quer saber, acho que eu fui fraudado mesmo, acho que eu sofri um dano, eu estou de acordo com o autor e eu estou aquecendo, estou endossando as razões da inicial, eu quero que o governador, eu quero que o beneficiário do ato, que foi contratado sem licitação, devolvam o dinheiro que foi pago de maneira indevida. Tá? Esses são os legitimados ativos da ação popular. Na ação civil pública, não há maiores questionamentos, não há maiores dificuldades. O legitimado passivo na ação civil pública é o sujeito que praticou o ato, é o ente que praticou o ato. Aí eu vou ter que analisar no caso concreto. E por fim, na ação de improbidade, e isso é bastante interessante, o legitimado passivo é não só o agente público que praticou o ato, mas também o particular que se beneficiou do ato ímprobo. E aqui existe uma peculiaridade. Há decisões recentes do STJ que dizem o seguinte: para que eu tenha ato de improbidade, necessariamente eu preciso ajuizar a demanda
contra o agente público que praticou o ato. Ponto. Eu não posso ajuizar a ação de improbidade só contra o particular. Particular sozinho não pratica ato de improbidade. Particular pratica ato de improbidade na condição de terceiro, seja ajudando o agente público, seja coparticipando da fraude, seja sendo beneficiário. Mas eu preciso da participação, eu preciso ter ali no polo passivo da ação de improbidade um agente público. Por outro lado, embora eu precise ajuizar a ação contra o agente público para poder responsabilizar também o particular, e embora eu não possa ajuizar a ação só contra o particular, eu posso, se for o caso, ajuizar a ação só contra o agente público. É possível que eu ajuize a demanda inicialmente só contra o agente público que praticou o ato de improbidade e depois eu vá buscar a responsabilização do particular. Então são basicamente essas diferenças aqui entre as três demandas. Legal. E a ação popular, que é um instrumento bacana, que tem uma finalidade importante, é realmente efetivo? Como que funciona na prática? Não é. Não é efetivo. O grande problema da ação popular é o seguinte, a lei de ação popular é uma lei de 1965, lei 4717 de 65. Tem a sua importância histórica, foi um dos primeiros instrumentos de tutela coletiva no Brasil, mas tem um erro ali, tem um problema ali que me parece fundamental, e que é justamente o problema da legitimidade ativa. Perceba, a lei de ação popular diz que compete ao cidadão ajuizar a demanda para a tutela de um direito que não é dele, para a tutela de um direito que é difuso. A moralidade administrativa, o patrimônio público, o meio ambiente. E o grande problema é que o cidadão, com toda a sinceridade do mundo, tem mais o que fazer. Ele tem mais com o que se preocupar. Ele tem os seus próprios problemas para resolver. Ele tem o seu aluguel para pagar, ele tem as suas contas para pagar, ele tem o seu trabalho para manter, ele tem a sua família para cuidar. Ou seja, o cidadão está completamente envolto numa série de problemas pessoais, numa série de responsabilidades pessoais e, portanto, não dá para exigir que o cidadão assuma a condição de protetor da coletividade. Não dá para exigir que ele assuma a condição de super-herói que vai defender os interesses de toda a classe, de todo o grupo. Daí porque a ação popular, embora seja um instrumento importante, e tem exemplos de ações populares super importantes que acabam sendo, no final das contas, exceções que só confirmam a regra que eu acabei de mencionar. Então, por exemplo, o caso Raposa Serra do Sol, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, envolvia a demarcação de terras indígenas, é um exemplo de uma ação popular super importante, mas um dos poucos exemplos. Porque, no final das contas, a ação popular acaba sendo utilizada de maneira deturpada, acaba sendo utilizada de maneira desvirtuada. Em vez de servir para o combate a atos de corrupção, ou para servir de instrumento de tutela do meio ambiente, a ação popular acaba sendo utilizada como meio de perseguição política, para o bem ou para o mal. O jogo político tem dessas coisas. Então, por exemplo, se um partido de oposição ocupa a prefeitura do meu município, ocupa o governo do meu estado, eu, na condição de cidadão, vou ficar ajuizando ações populares para questionar os atos de governo. Perceba, quem faz isso não o faz com aquele espírito que a Lei de Ação Popular imaginou lá em 1965, aquele espírito cívico. Faz isso em razão de um interesse político. E aqui, de novo, não estou fazendo um juízo de certo ou errado, de bom ou ruim. Tá? Como eu disse, o jogo político, para o bem ou para o mal, funciona dessa maneira. Além disso, eventualmente, a ação popular é utilizada para proteção de um direito individual decorrente de um direito difuso que está sendo violado, principalmente em casos de dano ao meio ambiente. Aqui a gente acaba fugindo por um minutinho do tema central do Congresso, que é combate à corrupção, mas me parece um exemplo importante de ser trabalhado. Veja, eu posso ajuizar a ação popular para tutela do meio ambiente, mas eu não vou ajuizar a ação popular para tutelar o meio ambiente de uma cidade que está a 300 km de distância, ou para exigir a despoluição de um rio que não passa perto da minha casa. Os exemplos de ação popular, ações ajuizadas por cidadãos para a tutela de meio ambiente que a gente tem, são ações em que o sujeito ajuiza a demanda, por exemplo, pedindo o fechamento de uma pedreira que está em área de preservação permanente,
Mas não porque aquilo é uma área bonita, que tem que ser preservada, mas porque a pedreira fica martelando o dia inteiro fazendo barulho e eu tenho uma casa a 2, 3, 4, 5 quilômetros dali e o barulho me incomoda. Aí eu ajuizo a ação popular, supostamente para proteger o meio ambiente, quando no final das contas eu estou querendo proteger o meu interesse individual por via transversa, por via indireta. De novo, não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é ruim, mas, de fato, não foi essa configuração, não foi esse o intuito que o legislador, em 1965, imaginou. E as ações civis públicas têm uma efetividade na prática? Essas têm. As ações civis públicas, sim. Por quê? Porque como o cidadão não é legitimado para ajuizar a ação civil pública, quem tem legitimidade é o Ministério Público, as associações, a administração pública, a Defensoria Pública, o Conselho Federal da OAB, eu tenho aqui legitimados que têm como função institucional a defesa daquele direito específico. Agora, isso não significa que a ação civil pública funcione a contento. Por quê? Muita gente vai dizer, isso aqui é quase lugar comum na doutrina brasileira. Olha, o sistema de processo coletivo brasileiro é um dos sistemas mais avançados do mundo. Não é. É um sistema avançado, ou era um sistema avançado, quando a Lei de Ação Civil Pública foi promulgada, quando essa lei foi integrada com o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Logo na sequência, nós tivemos uma série de alterações legislativas que restringiram a eficácia da ação civil pública. Mais ainda, nós tivemos uma série de interpretações jurisprudenciais que restringiram a eficácia ainda mais da ação civil pública. Então, se no plano legislativo, originalmente, nós tínhamos de fato um instrumento adequado para a tutela de direitos de grupo e adequado para o combate à corrupção, porque lembre que patrimônio público é um direito difuso, moralidade administrativa é um direito difuso, hoje talvez a gente não possa mais afirmar a mesma coisa. Por exemplo, a legislação exige que uma ação civil pública ajuizada por associação traga lá na petição inicial o rol com a autorização específica dos associados que deixam, que autorizam a associação a ajuizar aquela demanda. Ou seja, a associação vai ajuizar a demanda e não vai conseguir proteger toda a coletividade. Vai conseguir proteger única e exclusivamente os associados que autorizaram especificamente o ajuizamento da demanda. Se você chegar atrasado, você se associar depois, você perdeu o bonde, não vai poder pegar carona numa decisão que te beneficia. E pior, de acordo com a lei e de acordo com a orientação mais recente da STJ, que nesse ponto é um pêndulo. A cada mês parece que ela muda de orientação, mas hoje a orientação é: a decisão proferida em ACP, ajuizada por associação, só vai fazer coisa julgada, só vai beneficiar os associados que tenham residência no foro onde o juiz proferiu a decisão. Quer dizer, se eu sou associado no estado do Paraná e foi o juiz do estado do Paraná que deu a decisão, ótimo, eu sou beneficiado. Se eu sou um associado que mora no estado de Santa Catarina e foi o juiz do estado do Paraná quem deu a decisão, eu não sou abarcado por aquela decisão. O que é um absurdo, né? Porque não tem como um contrato público ser lícito para uma pessoa e ilícito para outra pessoa. É como se eu dissesse assim: olha, essa licitação aqui, fraudada, essa licitação é nula no estado do Paraná. Mas no estado de Santa Catarina você pode continuar prestando serviço, pode continuar recebendo a contraprestação pecuniária pela prestação de serviço, porque não tem problema. Só houve fraude no estado do Paraná, mas o contrato é o mesmo. E a licitação é a mesma. Quer dizer, eu tenho aqui instrumentos que acabam restringindo a eficácia da ação civil pública como um meio efetivo de combate à corrupção e meio de tutela de direitos de grupo. Tá certo. Professor, eu gostaria que você falasse um pouquinho melhor sobre as polêmicas envolvendo a ação de improbidade administrativa. Existem vários pontos doutrinários e tudo mais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho melhor sobre isso. Existem. O grande problema é o seguinte: a ação de improbidade administrativa, ou a improbidade administrativa em si mesma, ela é mencionada na Constituição, tá? Existem 5 normas na Constituição que mencionam a probidade ou improbidade, e talvez a mais importante delas seja o 37, parágrafo 4º da Constituição, que eu leio aqui rapidamente para você. Diz assim: os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Veja que há um monte de informação aqui escondida, oculta, nesse artigo 37, parágrafo 4º. Primeiro, na forma da legislação cabível. Qual é a legislação cabível? Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Um outro ponto aqui que merece destaque. Perceba que, dentre as sanções que o 37, parágrafo 4º da Constituição traz, não está a pena de prisão. Logo, o ato de improbidade é um ato civil. A improbidade administrativa é um ilícito civil, não é um ilícito penal. Tanto que no finalzinho, aqui no trecho final, o 37, parágrafo 4º da Constituição diz, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, um primeiro ponto ao qual se deve prestar atenção é aquilo que a doutrina chama de princípio da independência, princípio da autonomia das esferas. Um ato de improbidade pode ser, ao mesmo tempo, um ato de improbidade, um ilícito civil, portanto, pode ser um ilícito penal, pode ser um ilícito eleitoral. Então eu posso tomar uma multa eleitoral, posso tomar uma condenação por improbidade, inclusive uma condenação criminal. São três esferas diferentes. Isso não é bis in idem, tris in idem, sabe Deus quantos idem? Não, não é. É só a punição adequada de acordo com, de fato, a autonomia, a independência de cada esfera jurídica. O problema, entretanto, é que, apesar de ser uma ação de caráter civil, a ação de improbidade traz, como eu disse antes, vários caracteres do direito penal. Por exemplo, quando a lei de improbidade define o que são atos de probidade, e diz isso lá nos artigos 9º, artigo 10, artigo 11, a lei estabelece normas cuja violação exige que eu faça um raciocínio muito próximo com o raciocínio da tipicidade lá do direito penal. Aliás, não por um acaso, a jurisprudência do STJ menciona o seguinte: para eu caracterizar um ato como ato de improbidade, eu tenho que analisar se houve dolo específico, se houve conduta. Eu devo analisar se a conduta se amolda ao tipo previsto na lei de improbidade. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo praticamente um juízo que eu estou importando lá do direito penal. Conduta típica, antijurídica, culpável, analisar a tipicidade, a culpabilidade. Tudo isso aí é requisito que se traz do direito penal. Sabendo disso, um outro ponto de proximidade da ação de improbidade com a ação penal diz respeito às suas punições. Porque muito embora a ação de improbidade não tenha pena de prisão, se eu ajuizo uma ação penal e o sujeito é condenado, uma das consequências da condenação é a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da pena. Isso está na Constituição. Então veja, esquece a improbidade por um minuto. Pensa na ação penal. Se eu respondo a uma ação penal, sou condenado pela prática de um crime, sofro uma sanção penal, meus direitos políticos ficam suspensos enquanto durarem os efeitos da pena. Ou seja, não posso votar, não posso ser votado. Eventualmente, posso perder o meu cargo, a minha função, o meu emprego público. Tudo isso são consequências possíveis decorrentes da condenação penal. E quais são as penas? Agora eu volto a tratar da improbidade. Quais são as penas que a Constituição prevê para o ato de improbidade? Ora, perda do cargo, suspensão de direitos políticos, a devolução do valor do dano, que isso aqui também é uma consequência lá da condenação penal, eventualmente pagamento de multa, enfim, eu tenho sanções muito parecidas. As sanções da improbidade são muito parecidas com as consequências da pena. E aí eu tenho a seguinte situação. Ora, se eu tenho determinadas autoridades que já estão sujeitas à prática de crime de responsabilidade. Onde é que está previsto o crime de responsabilidade? Lei 1079 de 1950. Presidente da República, por exemplo. Governador de Estado, por exemplo. Ministro do Supremo, ministro de Estado. Esses caras estão sujeitos a cometer crime de responsabilidade. Ora, se eles já estão sujeitos a crime de responsabilidade, será que eles estão sujeitos também a cometer ato de improbidade? Essa foi uma primeira polêmica que se instaurou e que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido. Ora, autoridades que estão sujeitas à prática de crime de responsabilidade, que também não é crime, é infração político-administrativa,
não cometem ato de improbidade. O problema é, o Supremo nunca retirou a autoridade dessa decisão. O plenário do Supremo nunca mais decidiu um caso nesses moldes. Porém, se você analisar as decisões monocráticas dadas pelos ministros da Suprema Corte hoje, você vai ver que eles não estão seguindo esse precedente. Mais ainda, essa foi uma decisão super polêmica, tomada por 6-5 na época. Dos 11 ministros que participaram do julgamento, hoje só 3 ainda estão no Supremo Tribunal Federal. Pior, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, hoje adotou uma posição diversa. Adotou o seguinte entendimento, aplicando lá o princípio da independência entre as esferas. O administrador, o agente público, que está sujeito a crime de responsabilidade, está sujeito também a ato de improbidade. Crime de responsabilidade é uma coisa, ato de improbidade é outra, infração eleitoral é outra, infração penal é outra, infração penal comum, enfim, são esferas completamente independentes. Mais ainda, e aí vem um problema adicional. Ok, então uma autoridade pública sujeita à Lei 1079 de 50, que é a Lei de Responsabilidade, está sujeita também a praticar ato de improbidade. Qual o problema que vem a reboque? Então eu tenho que saber onde eu vou ajuizar a ação de improbidade. Por exemplo, quero ajuizar uma ação de improbidade contra o governador do estado. Ora, para ajuizar uma ação penal contra o governador do estado, eu tenho que ajuizar no STJ, competência dada pela Constituição. A ação de improbidade é uma ação civil, porém com vários caracteres que a gente traz do direito penal. Eu deveria então ajuizar a ação de improbidade também no STJ? Ou eu quero ajuizar uma ação de improbidade contra promotor de justiça, contra procurador da República. A lei da carreira do MPF, a lei da carreira do Ministério Público Estadual, as leis de regência dizem assim: para que um promotor de justiça, para que um procurador da República perca o seu cargo, você sabe que eles têm vitaliciedade, para que ele perca o seu cargo só com decisão transitada em julgado, decisão judicial transitada em julgado, cujo processo vai ser aberto pelo respectivo chefe da instituição, ou pelo Procurador-Geral da República, ou pelo Procurador-Geral de Justiça, no caso de promotor de justiça. Eu poderia, então, ajuizar uma ação de improbidade em primeiro grau de jurisdição? Ou a ação de improbidade só pode ser iniciada pelo PGR ou pelo PGJ, se eu quiser responsabilizar Procurador da República ou promotor de justiça? Veja que são questões de difícil resolução e que já tiveram várias respostas diferentes ao longo do tempo. Basicamente, hoje, com relação à competência, nós temos o seguinte panorama. E, de novo, a jurisprudência do STJ, neste ponto, é pendular. Tá? A cada período de tempo, parece que o STJ constrói um novo entendimento ou agrega uma nova informação. Então, a gente tem que estar sempre por dentro do que estão decidindo os tribunais superiores. Perceba, hoje o estado da coisa é: eu posso sim ajuizar ação de improbidade contra qualquer agente público, esteja ele sujeito a crime de responsabilidade ou não. Mais do que isso, uma vez ajuizada a ação de improbidade, o foro competente será o juízo de primeiro grau. Por mais estranho que isso possa parecer. Quer dizer que a ação penal contra governador é ajuizada no STJ, mas a ação de improbidade perante o juiz de primeiro grau. Exatamente isso. Quer dizer, então, que uma ação que implique perda do cargo de um promotor de justiça só pode ser aberta pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça. Porém, a ação de improbidade, que também pode implicar perda do cargo, essa pode ser aberta por um promotor de justiça de primeiro grau e vai ser julgada pelo juiz de primeiro grau. Exatamente. É isso que vai acontecer. Parece esquisito, parece estranho, há vozes em sentido contrário, mas é hoje a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Isso só não vale para duas situações. Existem duas exceções às quais a gente deve prestar atenção. Primeiro, de acordo com o entendimento do STF e do STJ atualmente, essa orientação não vale para o presidente da República. Por quê? Presidente da República tem um processo de julgamento diferenciado. Presidente da República, se cometer crime comum,
vai ser julgado pelo STF. Se cometer crime de responsabilidade, vai ser julgado pelo Senado Federal. Está aí o processo de impeachment da presidente Dilma, que dá para você um exemplo concreto de como as coisas acontecem. Foi acusada de crime de responsabilidade, julgamento pelo Senado Federal, após a autorização da Câmara. Pois bem, como ela vai ser julgada pelo Senado Federal, como qualquer presidente cometendo crime de responsabilidade seria julgado pelo Senado Federal, o Supremo entende que não dá para condenar o presidente da República por ato de improbidade. Veja, acho um entendimento frágil. Se isso vale para o presidente, deveria valer para as demais autoridades que estão lá na Lei 1079, mas não é o que se tem defendido atualmente. Segunda exceção, existe um precedente do STF em que ele diz: compete a mim, Supremo, analisar ações de improbidade contra membros do Supremo. Esse caso era bastante peculiar. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação de improbidade contra o ministro Gilmar Mendes, do STF, por ato que ele teria cometido quando era advogado-geral da União, antes de ser ministro do Supremo. Ajuizou em primeiro grau de jurisdição, o debate chegou até o Supremo falou: ora, se o ato de improbidade foi supostamente cometido por um ministro, compete a mim, Supremo, julgar. E já aproveito e julgo. Acho que o ministro não cometeu nenhum ato de improbidade e determina o arquivamento dessa ação. Tá? Então, esse é atualmente o estado de coisas com relação à ação de improbidade, que é um dos meios mais eficazes de combate à corrupção, porém, um dos meios mais polêmicos. Tem vários pontos abertos aqui que exigem aprofundamento e que demandam aprofundamento. Recomendo vivamente para quem está assistindo, está na graduação, que faça sua monografia com relação à ação de improbidade. Tem muita coisa para você discutir e vários pontos abertos para a construção doutrinária. Legal. Por fim, gostaria de agradecer, então, professor, foi muito bacana, explicou muito bem aí sobre o tema. Eu gostaria que você desse um recado final aí para quem está assistindo, o que você gostaria de falar aí para os alunos? Então tá bom, vamos lá. Moçada, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar pelo interesse, tá? Espero que você tenha assistido a palestra, ou pelo menos ouvido a palestra, ainda que tenha aberto uma aba, né, e tenha ficado mexendo no Facebook, no e-mail enquanto eu falava, que tenha sido útil para você. Mantenha sempre o interesse e produza. Eu acho que isso aqui é fundamental. A gente tem um problema no Brasil que vem do fato de que por muito tempo os cursos de direito foram cursos elitizados. Dava status fazer direito. Eu acho que esse tempo, graças a Deus, passou. Fazer direito, fazer medicina, fazer engenharia, fazer qualquer coisa não dá mais status do que fazer qualquer outra, do que exercer qualquer outra profissão, estudar qualquer outra matéria. A sua relevância não vem do fato de você fazer faculdade. A sua relevância vem daquilo que você produz, daquilo que você constrói. Então, produza sempre, construa sempre e qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição, me adiciona lá no Face, seja meu amigo, manda recado, manda dúvida, que vai ser o maior prazer conversar contigo.